Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre função de uma forma geral, vamos falar sobre produto cartesiano, relação, a definição formal de função, vamos falar sobre o domínio, imagem, como identificar se o gráfico representa uma função, nós vamos falar sobre o estudo do sinal de uma função, se a função é crescente, se é decrescente, se é constante, e para finalizar nós vamos falar sobre transações e reflexões. Vamos lá? Então, para começar o nosso estudo sobre funções, nós vamos falar primeiro sobre o produto cartesiano. O que seria o produto cartesiano? Então, dados dois conjuntos A e B não vazios, o produto cartesiano vai ser representado por A, x em B, A vezes B, né? Tem que ser esse x aí. Será todos os pares ordenados xy, nos quais x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então, de uma forma formal, a gente pode escrever que A cartesiano B, a gente vai ler dessa forma, vai ser igual a xy, tal que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Então, x pertence a A, y pertence a B. Vamos ver aqui um exemplo. Dados os conjuntos A e B, determine A cartesiano B e B cartesiano A. Então vamos ver aqui como que vai ficar. Deixa eu colocar isso aqui para cá um pouquinho. Bacana. Então vamos começar aqui por A cartesiano B. Então o que significa A cartesiano B? O produto cartesiano de A por B. Então na verdade são pares ordenados, onde o primeiro elemento é do conjunto A e o segundo elemento do conjunto B. Quais pares, professor? Todos eles. Você vai fazer todas as combinações possíveis, onde o primeiro elemento é do A e o segundo elemento é do B. Então vamos começar aqui. O primeiro par ordenado que a gente pode escrever é 1 e 5. Quem mais? Podemos colocar também 1 e 6. E aí nós vamos escrever todos eles. Esse conjunto formado por todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento é do A e o segundo elemento é do B, é chamado de produto cartesiano, A por B. Tá? Então, nós temos 2 e 5. Quem mais? Tem 2 e 6. Nós vamos ter 3 e 5. E, para finalizar, 3 e 6. Isso que nós acabamos de fazer é chamado de produto cartesiano de A por B. E se fosse o contrário? Se eu colocasse aqui, ó, letra B. Se eu pedisse agora B cartesiano A. B cartesiano A. Aí vai ficar o contrário. Agora, o primeiro elemento vai ser do B e o segundo elemento vai ser do A. Então, nós vamos montar aqui todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento é do B. Então, vai ficar 5 e 1. Quem mais? 5 e 2. Então, vamos ter também 5 e 3. Então, o primeiro elemento vai ser do A, o segundo é do B. Vai ter quem mais? 6 e 1. 6 e 2. 6 e 3. Então, isso aqui nós chamamos de produto cartesiano. Ficou claro? Aí, parte do produto cartesiano, a gente vai chamar de relação. Então, o que é relação? Uma relação R de A em B é um subconjunto do produto cartesiano AB, A vezes B. Então, uma relação R de A em B é um subconjunto do produto cartesiano, A cartesiano B. Então, eu coloquei aqui como exemplo, ó, a nossa relação, chamei de R1, está aqui os mesmos conjuntos, A e B, do exemplo anterior. E eu quero que você me fale aqui como que vai ficar essa relação. Então, a gente pode fazer um desenho aqui, um diagrama, colocar aqui o conjunto A, conjunto B. O conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. O conjunto B tem os elementos 5 e 6, não é isso? E aí nós vamos ligar esses pontos, né? Qual a relação que nós vamos utilizar? Ó, a relação na letra A, vou chamar aqui de letra A. Essa relação da letra A eu chamei de R1. A relação R1 é xy, que pertence a A cartesiano B, tal que o y tem que ser x mais 4. Então, o y é x mais 4. Se o x for 1, 4 mais 1, nós vamos ter
5. 4 mais 1 vai ligar no 5. Porque a relação aqui, ó, é x mais 4. Vamos lá. Se o x for 2, então 2 mais 4 vai dar 6. Tá aqui. Se o x for 3, 3 mais 4, 7. Mas como não tem 7, acabou. Então, essa relação R1, ela vai ter dois elementos. Então, a relação R1 vai ter os elementos 1 e 5. Isso aqui é um elemento. E vai ter um elemento, o outro elemento que é 2 e 6. Lembrando que... Opa, aqui é parênteses. E agora é a chave. Então, lembrando que essa relação R1 é um subconjunto do produto cartesiano. Vamos voltar aqui? Aqui, ó. Então, nós pegamos 1 e 5. Ó, 1 e 5, tá aqui. E pegamos também quem mais? 2 e 6. Então, nós pegamos dois elementos do produto cartesiano. Isso aí nós chamamos de subconjunto, tá? Então, essa relação R1 é um subconjunto do produto cartesiano, que obedece a essa lei. A lei que eu coloquei aqui é que o y tem que ser x mais 4. Bacana? Vamos fazer mais um exemplo. Letra B. Letra B, eu vou chamar aqui de relação R2. A relação R2 vão ser pares ordenados x e y, que pertence ao produto cartesiano, A cartesiano B, tal que o y vai ser igual, eu vou colocar aqui, por exemplo, x ao quadrado. O y igual a x ao quadrado. Bacana? Aí vamos ver como que vai ficar essa nossa relação. Então aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, aqui tem os elementos 1, 2 e 3, aqui tem 5 e 6. Na verdade aqui não vai dar não, né? Não vou conseguir ligar nenhum. Então deixa eu mudar aqui a lei de formação para que seja possível ligar. Vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 1. Agora sim, agora vai conseguir ligar, né? Então, considerando aqui o conjunto A, o conjunto B, então aqui vai ficar 1, 2 e 3, e aqui vai ficar 5 e 6. Então, a nossa relação R2 é x ao quadrado mais 1. Então, começando aqui, ó, escolhendo x igual a 1, 1 ao quadrado mais 1 dá 2. Então, o 1 não vai ligar em ninguém. O 2, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, 2 liga no 5. O que mais? 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Como não tem o 10 lá, então essa relação aqui é uma relação que tem apenas um elemento. Eu tinha colocado aqui já. Deixa eu apagar. Então, essa relação tem apenas um elemento. A relação R2, ela é composta por apenas um elemento. É o elemento 2, 5. Tudo bem? Aí vamos seguir. Agora nós vamos falar sobre a definição da função propriamente dita. Tá? O que é uma função, na verdade? Então, dados dois conjuntos A e B, não vazios, uma relação... Ah, tá, então função é relação. É isso que nós estávamos fazendo aqui agora. Então, função é uma relação de A em B. Uma relação de A em B é uma função de A em B, se e somente se, para todo x que pertence a A, se associa a um único y que pertence a B. Vamos ver. Então, uma relação vai ser chamada de função se para todo x de A associar a um único elemento em B, né? Então, a gente vai escrever dessa forma, ó. Seja uma função definida de A para B. Tá? Seja uma função definida de A para B. Tá? Aí vamos verificar quais dessas relações abaixo representam funções. Tá? Então, para ser função, cada elemento de A tem que associar a um único elemento em B. Então, vamos verificar. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, na letra A, será que essa relação representa uma função? Então, vamos avaliar com calma aqui, ó. O número 1 ligou no 5. Bacana. Então, o número 1 associou a um único número em B. O 2 associou ao 6. Então, o 2 associou a um único número em B. O 3 não ligou em ninguém. Mas, na definição, falava que todo elemento, ó, para todo elemento que pertence a A, tem que estar ligado a um elemento em B.
Então, como o 3 não está ligado em ninguém, então a gente vai falar que isso aqui não é função. Isso aqui, ó, não, essa relação não é função. Por que não é função? Não é função, pois existe um elemento de A que não está associado a nenhum elemento em B. Então, essa relação não é função, pois existe um elemento de A que não está ligado em B. Para ser função, todo elemento de A tem que estar associado a um elemento em B. Ok, vamos avaliar agora a letra B. Na letra B, nós vamos avaliar item por item, tá? Todos eles. Então, o número 1 está associado ao 5. Bacana, então o número 1 está associado a um único elemento. O número 2 está associado ao 5. Ótimo, o 2 está associado a um único elemento. O 3 está associado também ao 5. O 3 está associado a um único elemento. Então, nesse caso aqui, cada elemento de A, ou melhor, todo elemento de A está associado a um único elemento em B. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que essa relação é uma função. É função. Por que é função? Pois todo elemento de A está associado a um único elemento em B. Ok? Ah, professor, mas sobrou o 6 e o 7 lá no B. Não tem problema. A definição fala que eu tenho que preocupar com o conjunto A. Cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento em B. Então, isso aí é uma função. Bacana? Vamos ver a letra C. Então, a letra C, a gente vai avaliar um por um. O número 1 está associado ao 5. Bacana. Então, 1 está associado a um único elemento. O número 2 está associado ao 5 e ao 6. Opa! 5 ao 6, então furou a definição, porque tinha que estar associado a um único elemento. O 2 está associado a dois elementos, ao 6 e ao 7. Então, na letra C, isso aqui não é função. Não é função. Por que não é função? Pois existe um elemento em A, o número 2, que está associado a um único elemento em B. Então, é o quê? É uma relação qualquer. Tá? Mas não é função. Para ser função, cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento em B. Na letra C, vamos avaliar. Aqui nós temos o 1 ligando no 5. Bacana. O 2 ligando no 6 e sobrou o 7. Então, isso aqui claramente é uma função. Por que isso aqui é uma função? É função. É função, pois cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Ok? Aí, sabendo que isso aí é função, a gente vai definir o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem. Tá? O domínio eu vou abreviar aqui, eu vou escrever como D. Tá? O contradomínio eu vou escrever CD e a imagem IM. Vou abreviar aqui para ficar mais fácil. Então, o domínio eu vou chamar de D. D de F, né? Domínio da função. O contradomínio eu vou escrever CD de F. E a imagem eu vou chamar de IM de F. O que é o domínio? Domínio é aquele primeiro conjunto. Aqui, quando a função é definida de A para B, então ele já definiu aqui o domínio e o contradomínio. Toda vez que você observar uma função definida de A para B, ele já falou para você aqui, que esse primeiro cara aqui é o domínio. Domínio. Esse outro aqui é o contradomínio. Contradomínio. Tá? Então, a função f, dois pontos, A, setinha B. Então, a função f está definida de A para B. Tá ok? Está dizendo para você quem é o domínio, quem é o contradomínio. Bacana? Então, olhando ali, para as funções que nós identificamos, na letra B e na letra D, então nós vamos falar quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Tá? Então, nessa função da letra B, quem é o domínio? Então, olhando aqui na letra B, nós temos o domínio dessa função. O domínio dessa função é o conjunto A, que contém os elementos 1, 2 e 3. O contradomínio da função é o conjunto B, que tem os elementos 5, 6 e 7. Agora, a imagem da função, são aqueles elementos que receberam as flechinhas.
são aqueles elementos que têm uma associação com o conjunto A. Então, a imagem, nesse exemplo aqui da letra B, é apenas o número 5. Então, a imagem é o conjunto que tem apenas o número 5. Somente o 5 é a imagem de alguém de A. O 5, na verdade, é a imagem do 1, é a imagem do 2 e a imagem do 3. Tudo bem? Vamos ver aqui agora na letra D. Na letra D, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero saber quem é o domínio, o domínio da função. Eu quero saber quem é o contradomínio da função. E quero saber qual que é a imagem dessa função. Vamos lá? Então, como a gente falou anteriormente, o domínio e o contradomínio já estão definidos desde o início, quando ele falou que a função está definida de A para B. Então, ele já definiu ali quem é o domínio, quem é o contradomínio. Tá? Então, neste caso aqui, o domínio dessa função é o conjunto A, que tem os elementos 1 e 2. O contradomínio da função é o conjunto B, que contém os elementos 5, 6 e 7. A imagem da função, a imagem é composta por aqueles elementos que receberam as flechinhas. Então, a imagem vai ser um conjunto formado pelos elementos 5 e 6. Ficou claro aí? Então, o 5 é a imagem do 1 e o 6 é a imagem do 2. Bacana? Vamos falar agora sobre funções definidas por fórmulas. Tá? Então, seja f de A para B, ou seja uma função definida do conjunto A para o conjunto B. O conjunto A vai ser o domínio, o conjunto B vai ser o contradomínio. Uma função que associa cada elemento de A ao dobro. Uma função que associa a cada elemento de A o seu dobro acrescido de 1. Então, nós vamos ter aqui dois conjuntos. Tem o conjunto A, tem o conjunto B. Então, o que essa função vai fazer? Essa função ela vai buscar elementos de A e vai colocar o resultado em B. O que vai fazer? Ela vai pegar o dobro de A, acrescido de uma unidade e vai chegar em B. Então, vou considerar aqui, suponha que no A tem um elemento qualquer x e que no B tem um elemento qualquer y. Então, a função, o y ele vai ser encontrado fazendo o seguinte cálculo. Neste exemplo, pediu para associar cada elemento de A ao seu dobro acrescido de 1. Então, o y vai ser igual ao dobro do elemento de A acrescido de 1. Tá aí. Essa é a nossa função. Isso aqui é uma fórmula que define a função. Tá? E essa fórmula ela tem duas variáveis. Tem a variável x e tem a variável y. Essas variáveis elas recebem nomes. Uma vai ser chamada de variável dependente e outra de variável independente. Então, vamos lá. Qual que é qual? Então, neste exemplo aqui, nessa fórmula, a variável dependente, no caso aqui, vai ser o y. O y ele depende do valor que você atribuir para x. Tá? Por exemplo, se o x fosse o número 5, aí se o x é 5, se o x é igual a 5, nessa fórmula, o y vai ser igual a 2 vezes x mais 1. Então, o y vai ser igual a 2 vezes 5 mais 1. O y vai ser igual a 11. Então, aqui vai dar 11. Então, o 5 associa por essa função ao 11. Então, o y depende do valor que eu estou atribuindo para x. Então, o y é conhecido como variável dependente. Então, o y é uma variável dependente. E o x é conhecido como variável independente. Ficou claro aí? Então, vamos seguir. E aí nós vamos falar agora sobre o domínio de uma função. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas o mais importante é determinar o domínio. Para determinar o domínio de uma função, determinar o domínio de uma função significa saber quais valores de x a expressão matemática y está definida. Bacana? Então, o domínio é você colocar quais são,
todos os valores de x onde o y será definido. Nessa letra A aqui, o domínio dessa função seria os valores que eu posso atribuir para x onde o y vai existir. Então, neste caso aqui, como nós temos aqui 3x menos 7, a gente fala que essa função ela não tem nenhum problema de domínio. Logo, qualquer valor que eu atribuir para x, multiplicar por 3 e subtrair 7, eu vou encontrar um y. Então, neste caso aqui, o domínio é real. Eu posso atribuir qualquer valor que sempre vai ter um resultado para y. Então, o domínio dessa função é qualquer número real. Tudo bem? Vamos para a letra B. Qual seria o domínio dessa função? Então, o domínio dessa função, esse aqui você tem que falar com mais calma, porque nós temos uma fração. E tem algumas operações que não podem ser feitas na fração. Ou melhor, tem uma operação, né, que não pode ser feita. Qual operação que não pode ser feita em uma fração? Isso, essa mesmo que você pensou aí. Então, a operação que não pode ser feita em uma fração é a divisão por zero. A gente fala que não existe divisão por zero. 2 por 0 não existe. Não existe nenhum número, não existe nenhum número que multiplicado por zero que vai dar 2. Qualquer número que você colocar aqui, e multiplicar por zero dá zero. Então, não existe divisão por zero. Logo, o denominador não pode ser zero. Então, nesse caso aqui, você vai falar assim, o denominador, no caso que é x menos 4, não pode ser zero. Então, tem que ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de 4. Então, o domínio dessa função, a gente fala que é qualquer número que pertence a R, qualquer número real, exceto o 4. Posso colocar qualquer número real, exceto o 4. Então, x pertence a R, tá ok. X tem que ser diferente de 4. Bacana? Aí vamos ver aqui agora a letra C. A letra C tem uma raiz quadrada. E nós já vimos aí que quando tem raiz com índice par, o radicando que está aqui, não pode ser negativo. O número que está dentro da raiz não pode ser negativo. Se eu colocar o número negativo, isso aqui não existe. Não existe. Não existe raiz com índice par de número negativo. Então, neste exemplo aqui, na letra C, nós vamos falar que o que está dentro da raiz, x menos 5, tem que ser um número maior ou igual a zero. Ele só não pode ser negativo. Ele pode ser nulo. A raiz de zero é zero, né? Então, nesse caso aqui, x tem que ser maior ou igual a 5. E aí, como é que fica? Vai ficar assim, que o domínio dessa função vai ser igual a qualquer número que pertence a R, qualquer número real, exceto aqueles que são menores que 5. Ou seja, tal que o x tem que ser maior ou igual a 5. Essa é a condição para o domínio daquela função. Deixa eu pegar essa outra aqui, Essa outra aqui, eu misturei os dois. Essa outra aqui, eu já misturei os dois. Deixa eu pegar ela aqui. Então, na letra D, nós temos aqui duas situações. Nós temos uma raiz e nós temos uma fração. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Tem uma raiz e tem uma fração. Na fração, o denominador não pode ser zero. Na raiz, não pode ser negativo. Então, nós temos que considerar as duas situações. Então, o domínio dessa função, nós vamos partir do pressuposto que dentro de uma raiz não pode ser negativo. Então, eu vou escrever que x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Neste caso aqui, eu vou ter que tirar esse igual a zero, porque se for zero, vai ficar uma divisão por zero. E nós sabemos que não existe divisão por zero, então não pode ser igual, tem que ser maior. Porque se eu colocar igual aqui, o que vai acontecer? Eu estou dizendo que pode ser igual a zero, e zero não pode no denominador, porque não existe divisão por zero. Então fica desse jeito, x menos 6 tem que ser maior que zero. A gente escreve que o x vai ter que ser maior que 6. Ok? Então, o domínio dessa função
vai ser qualquer número que pertence a R, x pertence a R, tal que esse x tem que ser maior do que 6. Tudo bem? Eu vou colocar aqui mais uma, letra E. Imagine que eu tenho uma função igual a logaritmo de x. Logaritmo de x. Né? Logaritmo é uma função que vocês estudaram lá no primeiro ano do ensino médio. Né? E a condição para o logaritmo é semelhante à das raízes. Então, só existe logaritmo de números positivos. Não faz o menor sentido falar em logaritmo de números negativos. Então, se eu tenho um logaritmo, seja ele de qualquer base, nesse exemplo aqui eu coloquei um logaritmo de x na base E, né? Esse é o número de Euler, o logaritmo natural, mas poderia ser qualquer base. Né? Considerando aqui o logaritmo, o domínio dessa função vai ser x que pertence a R, tal que o x tem que ser maior que zero. Então, o logaritmando tem que ser maior que zero. O número que está ali tem que ser maior que zero. Então, se eu colocasse aqui letra F, olha, y é igual a logaritmo de x menos 8 na base 3, e eu perguntasse qual era o domínio da função. Aí você ia fazer o quê? Para encontrar o domínio da função, você ia falar para mim, ó, x menos 8 tem que ser maior que zero. Né? Então, x tem que ser maior do que 8. Logo, o domínio dessa função vai ser qualquer número real, tal que seja maior do que 8. Tudo bem? Então, a gente vai seguindo aqui. Nós vamos falar agora como identificar se os gráficos representam ou não função. Tá? Eu vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Lembra nessa parte aqui que a gente estava falando quando que é função, quando que não é função? Pois é, vai ser função toda vez que para cada x, para todo x de A, associar a um único y em B. Né? Então, vale a mesma coisa quando a gente estiver avaliando os gráficos. Tá? Eu quero saber se esses gráficos aqui representam ou não uma função. Então, vamos avaliar um por um. Vamos lá. Na letra A, eu quero saber se isso aqui representa uma função. Então, para um determinado x aqui, vou inventar um número aqui qualquer, um 3. Para um x igual a 3, eu vou ter um resultado aqui, que eu vou chamar de 2, e vou ter um resultado ali em cima, que eu vou chamar de 4. Tá? Então, é como se eu tivesse um 3 ligando em 2 e 4. Então, esse 3, ele associa ao 2 e associa ao 4. Então, neste caso aqui, neste exemplo aqui, essa relação, esse gráfico da letra A, não representa função. Por que não representa função? Pois, para cada x que está em A, tem que ter um único correspondente. E neste caso aqui tem 2. Logo, isso aí não é função. Então, na primeira aqui, ó, essa relação não representa função. Não é função. Não é função. Não é função. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou escolher aqui um valor para x. Vou pegar um valor qualquer, por exemplo, o número 3. E eu vou encontrar um resultado em y. Suponha que deu 5. Tá? Então, para x igual a 3, eu tenho um resultado igual a 5. Deixa eu pegar um outro número aqui. Ó. Vou pegar aqui 4. Para x igual a 4, suponha que também deu 5. Deixa eu pegar um outro número. Para x igual a 6, eu vou encontrar um número ali que eu vou chamar de 7. Então, o que está acontecendo? Para cada x que eu estou atribuindo aqui, ó, 3, 4, 6, eu estou encontrando resultados diferentes. Então, se o x for 3, o resultado está dando 5. Se o x for 4, deu 5. Se o x for 6, deu 7. Para cada x, eu tenho um único valor de y. Tá? Para cada x, eu estou encontrando um único valor para y. Então, neste exemplo aqui, nós temos claramente o gráfico de uma função.
eu apagar aqui. Então, neste exemplo aqui, nós temos representado o gráfico de uma função. Então, na letra B, isso aqui é função. É função por quê? Porque para todo x de A vai ter um único valor em B. Na letra C, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou atribuir um valor qualquer aqui, ó. Vou pegar aqui o número 3 e eu vou ter um resultado aqui, vou ter outro resultado aqui, vou ter um outro resultado aqui, um outro aqui e outro lá em cima. Então, eu tenho o número 3 que está associando a vários resultados em y. Tá? Tem um 3 que está associando a vários resultados em y. Igual a letra A, isso aqui não é função. Porque para ser função, esse 3 tinha que associar a um único elemento em B. Então, isso aqui não representa uma função. Então, na letra C, esse gráfico não representa uma função. Então, não representa função. Não é função. Não é função. Não é função. Tudo bem? Vamos avaliar mais um aqui. Os gráficos D e E. Eu vou colocar valores aqui para a gente avaliar com mais calma. Suponha que aqui seja 3, aqui seja 4 e aqui seja 5. Então, você está vendo que ali 3 e 4 a bolinha está vazia. 3 e 4 a bolinha está vazia. Significa que não tem nada ali. Então, 3 não associa a 4. Tá? Um número muito próximo de 3, ele vai associar um número muito próximo de 4. Mas o 3 e o 4 não tem ligação. Tá? Então, neste caso aqui, ó, o 3 ele está associando ao 5. O 3 liga no 5. Aí, se eu pegasse o número aqui, por exemplo, muito próximo de 3, 2,9. O 2,9 está associando a um número muito próximo de 4, 3,9, por exemplo. Né? Por exemplo aqui. Então, um número muito próximo de 3 está associando a um número muito próximo de 4. Mas o 3 não liga no 4 porque nós temos uma bolinha vazia. E a gente pode fazer isso aí para qualquer outro número. E a gente vai ver que para cada x vai associar a um único elemento em y. Então, isso aqui é função. Este gráfico representa uma função. Bacana? Na letra E, a gente tem aqui, ó, eu vou colocar valores também, colocar aqui 3, 4 e 5. Na letra E, essa relação, a bolinha está toda preenchida, toda cheia. Então, significa que o 3 está associando ao 4 e ao 5. E nós sabemos que o 3, para ser função, essa relação para ser função, cada elemento de A, né, teria que associar a um único elemento em B. Então, no caso aqui, o 3 está associando a dois elementos. Então, isso aí não representa uma função. Não representa função. Então, não é função. Não é função. Existe um jeito mais prático para avaliar essas coisas, tá? Para avaliar se o gráfico é função, existe um jeito bem prático, tá? A regra prática é a seguinte: você vai pegar e vai traçar retas na vertical. Trace retas na vertical, de qualquer jeito. Vai traçando retas na vertical. Se cortar o gráfico em apenas um ponto, ó, trace retas na vertical. Se o gráfico cortar em apenas um ponto, é função. Se o gráfico cortar em mais de um ponto, em 2, em 3, em 4, aí não é função. Observe nessa letra A reta aqui está cortando em 1, 2 pontos. Não é função. Na letra B, qualquer reta horizontal, ou melhor, qualquer reta vertical, vai cortar em um único ponto. Então, a letra B é função. Na letra C, se eu traçar uma reta na vertical, olha o que acontece. Corta aqui em 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Não é função. Para que seja função, as retas verticais, qualquer reta vertical só pode cortar em um único ponto. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu traçar uma reta vertical aqui, vai cortar em um ponto. De propósito, traçar uma reta vertical bem no 3. Ela vai cortar só nesse ponto aqui, ó, que é o 3 e 5. Porque no 3 e 4 a bolinha está vazia. Então, para qualquer reta vertical, nessa letra D, vai cortar em apenas um ponto.
Na letra E, se eu traçar uma reta vertical aqui, cortou em um ponto. Mas se eu traçar uma reta vertical aqui, ela vai cortar em 2 pontos. Então, essa reta vertical aqui furou. Ou seja, aqui não é função, pois tem uma reta vertical que corta em 2 pontos. Nós já temos aqui 35 minutos de videoaula. Eu vou fazer uma pausa e vou gravar o parte 2 daqui a pouco. Tá ok? Então, até mais. Até a próxima, a gente continua.